E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou muito feliz de ter vocês aqui e hoje eu estou com um convidado especial, Pastor Gessé Odilon, muito feliz de estar com você aqui hoje, tá? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, convidei o Pastor Gessé aqui para estar falando aqui no nosso canal. Hoje nós queremos falar de como manter a chama acesa. Nós vivemos em uma geração que é constantemente bombardeada pelos altos e baixos. Pessoas que às vezes no domingo no culto estão tão cheias de Deus, mas às vezes na segunda-feira parece que todo aquele fogo, né, aquele suposto fogo que foi aceso, parece que ele se esvai, né, e a gente passa uma semana parece que tão fria. E vivemos em altos e baixos na nossa espiritualidade. Eu quero introduzir esse assunto falando de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, eu gosto muito dessa história, Pastor Gessé, que fala daquele momento que Moisés teve aquela, talvez a sua primeira experiência com Deus. A Bíblia diz que ele viu a sarça pegando fogo e a Bíblia diz o quê? Que a sarça não se consumia. É engraçado que se você colocar fogo num papel, o fogo uma hora vai apagar. Por quê? Porque o papel se consome. A sarça não se consumir é a mesma coisa de dizer que o fogo não se apagava. Então eu acho isso muito legal porque assim, a experiência que Moisés teve é uma experiência que Deus queria marcar a vida de Moisés, mostrando que esse fogo que arde na nossa vida, como o próprio Deus disse também para Moisés, né, no livro de Levítico, esse fogo arderá continuamente, não se apaga. E você em todo esse tempo aí, acompanhando tanto jovens quanto irmãos, né, escreveu um livro, né, o Pastor Gessé, ele é escritor do livro A Véspera do Avivamento, se você quiser depois aí você manda uma mensagem, é um livro espetacular, eu particularmente li, gostei muito. Você todo esse tempo, Gessé, como que foi para você e analisando, né, o nosso cristianismo, como hoje você vê a solução para nós mantermos essa chama espiritual acesa na nossa vida? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar nesse canal, que eu sou um seguidor, eu acompanho e tenho visto tanta coisa bonita nesse canal. É bem importante dizer que nós somos pentecostais, nós dois somos pentecostais. E na perspectiva pentecostal, quando a gente lê a Bíblia e vê uma manifestação de Deus através do fogo, nós nos identificamos. Afinal de contas, em Atos capítulo 2, foram vistos línguas repartidas como que de fogo, e aquelas pessoas que estavam no cenáculo falavam novas línguas. E aí a gente vai para o Antigo Testamento, temos um Deus que diz que Deus é um fogo, está escrito na Bíblia, né? Deus diz, Deus é um fogo consumidor. E por que a Bíblia usa fogo em primeiro lugar? Bom, o fogo é um elemento natural que chamou a atenção do homem. Já visto que a humanidade ela consegue se desenvolver quando consegue dominar o fogo, né? Sim. Consegue dominar o fogo, o homem consegue cozinhar, temos aquelas imagens do homem fazendo fogo, esfregando os gravetos, né? E o fogo, em primeiro lugar, mudou a humanidade. Começa aí. E a Bíblia vai falar sobre fogo, tanto no chamado de Moisés, esse fogo sobrenatural, e acho que é aí que a gente se identifica, né? Esse fogo de Êxodo capítulo 3, ele é tão sobrenatural quanto o fogo de Atos capítulo 2. E o que fez este fogo, né? Qual é o resultado? Primeiro, o fogo de Deus, ele traz resultados duradouros. Começa aí. Legal. Começa aí. Então aquele fogo que Moisés viu para quê aquele fogo? Viu para startar ali o que seria a grande libertação do povo de Israel que estava no Egito há mais de 400 anos, 430 anos de escravidão. O fogo de Atos capítulo 2, para que foi visto aquele fogo? Bom, aquele fogo marca a história da inauguração da igreja. Aquela igreja que Jesus fundou no Calvário com seu sangue, ela é inaugurada em Atos capítulo 2, e é esta igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos falando de um fogo sobrenatural. Às vezes as pessoas confundem esse fogo com motivação. E eu acho um grande problema. Porque a motivação, né, é uma coisa que você tem que buscar ela diariamente para você fazer alguma coisa. Agora, esse fogo sobrenatural de Deus, às vezes nesses dois casos nós falamos visível, né? Mas esse fogo sobrenatural de Deus invisível, como é que nós mantemos essa chama acesa? Foi bem citado o texto de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em primeiro lugar, quem acendeu aquele fogo do altar? O primeiro fogo, quem acendeu foi Deus. Da mesma forma que Deus mandou fogo quando Elias orou, da mesma forma que Deus recebeu o sacrifício de Salomão com fogo, o fogo quem acende é Deus. Agora, a manutenção daquele fogo do altar era a função do sacerdote. Eles tinham que colocar ali a lenha, o azeite, para manter aquele fogo. Então, tentando ser direto aí na sua pergunta, depois de dar essa base para os nossos queridos espectadores, nós devemos manter este fogo nos aproximando de Deus.
É impossível você manter esse fogo se você não se aproximar de Deus, da oração, da meditação na palavra. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais combustível irá alimentar esse fogo. O texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, base desse livro que você citou. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender qual é a necessidade de avivar. Essa palavra em hebraico é hayá, quer dizer dar nova vida. Mas em grego, algumas das palavras usadas para avivamento, uma das, por exemplo, é anapireu. Esse anapireu quer dizer reacender um fogo que está quase apagando. É como se fosse assim, ó, aná de novo e pireu de fogo, de onde vem aquelas pirofagia, pirotecnia, essas palavras. Então, esse fogo que o Espírito Santo de Deus acende na sua conversão, ou no seu batismo com o Espírito Santo, ou quando Deus fala com você, esse fogo, ele tende a ser sufocado pelos problemas do mundo, pelas ofertas do mundo, pelas dores que nós temos. E a Bíblia nos ensina como manter esse fogo aceso. No caso de Abacuque, ele clamou por avivamento. No caso de Elias, ele quis estar perto de Deus. No caso de João Batista, ele estava disposto a dar a vida dele. Então eu acredito que uma das formas de nós mantermos essa chama acesa seria nós termos uma vida diária, um estilo de vida, né, podemos dizer assim, que nós nos esforcemos para estarmos próximo de Deus. Acho que em primeiro lugar, Deus acende este fogo. Proximidade, então. Alguns chamam de proximidade, alguns chamam de intimidade com Deus, sim. Outros chamam de excelência no relacionamento. O que a gente pode entender é aquele texto de Mateus, né? Adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, todo o teu coração e com todas as suas forças. Legal. Esse é um texto interessante. Como é que eu busco a Deus? Com todas as minhas forças. Muito legal. Eu acho interessante o que você falou. Você falou sobre oração, meditação da palavra. A gente vive uma geração muito informada, não concorda? Acho que por causa, né, de toda a tecnologia, nós temos uma facilidade muito grande de informação. Mas ao mesmo tempo que nós somos profundos em informação, nós somos extremamente superficiais em transformação. E até mesmo em aplicar aquilo que nós conhecemos, né? E é legal que talvez alguém que está assistindo esse vídeo deve ter um monte de seminário, um monte de estudos bíblicos em como você manter a chama acesa. Existe um monte de teoria, um monte de pregações muito top sobre isso. Só que, de certa forma, a receita é bem simples, né? Acho que os nossos pastores, os antigos pastores de 30, 40 anos atrás, eles sempre ressaltaram a importância da meditação na palavra de Deus, da oração. É uma coisa muito simples, eu gosto muito dessa palavra, do simples. Porque hoje a gente busca coisas complexas que na finalidade vai chegar no simples, né? Só um pequeno adendo, eu gosto muito de comparar o meu relacionamento com Deus como se fosse uma espécie de um relacionamento conjugal, né? Mesmo porque a gente fala, né? Cristo, o noivo da igreja. E um relacionamento conjugal, ele também tem a sua chama, né? E é engraçado que a chama de um relacionamento conjugal, ela é mantida acesa não só pelos bons jantares, né? Não só pelas boas viagens. É muito bom isso acontecer, né? Mas é pelo simples, é pelo tomar café da tarde, é pelo comer uma pizza, é pela conversa, é pelas vezes que você, às vezes, vai no mercado. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu e minha esposa fomos no mercado, foi um dia super corrido, e ali no mercado me bateu uma felicidade muito grande nela também, porque foi um momento de intimidade que, pra mim, isso é um combustível no relacionamento, fazer compra num domingo, né? Então eu acho bem interessante. E para finalizar esse vídeo, perguntar para você, pastor, como que os cristãos podem realmente despertar a sua atração pelo simples, né? Porque o que eu entendi aqui é o que vai manter esse fogo aceso é a nossa paixão pela simplicidade do relacionamento com Deus. Agora a grande questão é como a gente faz isso, porque a gente sempre quer uma conferência, a gente sempre quer um pregador novo, a gente sempre quer alguma coisa, um louvor legal que vai mexer com a gente, que vai arrepiar, né? Porque a gente confunde muito também as reações emocionais, né, com a questão do avivamento pessoal. Mas hoje, para finalizar, como que hoje como nós, né, nós podemos fazer, principalmente essa geração mais nova, que é tão presa à tecnologia, como nós podemos fazer para ter essa paixão pelo simples e conseguir manter a chama acesa pelo simples? Ok, você foi muito bem quando comparou, né, com o relacionamento conjugal, porque quando a Bíblia diz, Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, esta palavra conheçamos é o mesmo conhecer de Gênesis, que é o conhecer de intimidade
sexual. Olha que interessante. Legal, legal. Essa mesma intimidade, essa intimidade do conheçamos, é o que a Bíblia diz que nós devemos ter com Deus. Veja bem, Jesus falou o seguinte: algumas pessoas foram procurar Jesus e falaram: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos. E Jesus disse: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Uau, muito É legal esta isso. palavra aqui, este conhecer é ter intimidade com Deus. Agora, Jesus veio num trono ou numa manjedoura? Numa manjedoura. Jesus, quando ia falar, ele falava de grão de mostarda, de peixe, de árvore, de semente, de passarinho. E esta era uma das coisas que deixava os sacerdotes malucos, porque eles estavam na lei, traduzindo, falando, e Jesus vinha, e a Bíblia diz que ele falava como quem tivesse autoridade, não como os fariseus. A igreja de hoje ela é a igreja do entretenimento. Infelizmente, hoje nós formamos donos de igrejas e as celebridades gospel, né? Isso, em algum momento, foi importante para colocar o cristão numa evidência, mas hoje as pessoas não estão simplesmente fazendo o que é certo, elas estão fazendo o que dá certo. Esse pragmatismo aí, ele é um problema. Por quê? Eu faço o que dá certo, e em nome do que dá certo, eu sacrifico aquilo que é certo. Bom, como é que nós vamos ter esse estilo de vida simples e buscar as respostas simples? Primeiro, meus irmãos, nós temos que saber o que nós queremos. O que é que você quer? Sinceramente, o que é que você quer? Porque se eu for perguntar para algumas pessoas sobre o poder de Deus, se querem o poder de Deus, todos vão dizer: eu quero o poder de Deus. Aí a segunda pergunta eles não sabem responder: poder de Deus para quê? Jesus, quando entrou na sinagoga e leu Isaías 61, ele disse para quê que ele precisava do poder de Deus, né? E a maioria das respostas ali eram ajudar aqueles que nunca poderiam fazer por ele nada, né? Os necessitados, aqueles que estavam enfermos, estavam presos. Eu penso que o primeiro passo é você saber o que é que você quer. Sabendo o que é que você quer, é fácil você encontrar na Bíblia a resposta daquilo que você quer. Leia os evangelhos. Se você tem alguma dificuldade em ler a Bíblia toda, leia os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, pensando nisso, o que é que você quer. E aí, se você tiver, isso vai acontecer, eu tenho certeza, o desejo, prolongue um pouco mais, faça uma pergunta: o que é que eu quero? Leia o livro de Atos, leia as epístolas, e aí você vai para o Antigo Testamento e vai ler esse texto. Você vai entender o seguinte: via de regra, a Bíblia é um livro que traduz uma verdade muito simples. E essa verdade ela é transformadora. Primeiro ela transforma quem lê, quem estuda, quem prega, e depois ela se transforma as pessoas que estão à sua volta. Eu vi uma imagem interessante, só para a gente encerrar, uma imagem, um meme de internet. Acho que quem assiste isso está acostumado com os memes de internet também, né? Quem segue um canal na internet, está lá com seu celular recebendo mensagens. Eu vi a seguinte mensagem: uma pessoa no escuro lendo um livro, o livro mandava luz para o rosto dela. Depois, essa mesma pessoa estava com o rosto iluminado e no terceiro quadro os olhinhos dela estavam iluminando. Olha que interessante, simples essa charge. Se você trouxer isso para a Bíblia, para a Palavra de Deus, em primeiro lugar tem um livro que tem luz para você: lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para os meus caminhos. Esta luz vai te trazer para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não está em trevas. E depois você vai ser uma luz. Em Daniel capítulo 12, versículo 3, tem um texto lindo que diz o seguinte: os que a muitos ensinam a justiça brilharão como estrelas para sempre e eternamente. Tem um louvor, acho que da Aline Barros, que diz, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, né? Verdade. Então, essa luz, ela é muito simples de ser alcançada. Jesus veio para o simples. Isso produz avivamento. Isso mantém a sua chama acesa. Mas primeiro, sabe o que você quer. E o resto, ou as demais coisas, como diz a Bíblia, né? Deus, ele faz por você. Deus abençoe. Amém. Gente, que vídeo, que palavra, né? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, tá? Faz um favor, se você foi edificado, você compartilha esse vídeo, marca alguém que precisa reacender a chama, né, desse relacionamento com Deus. Tem também o canal do Pastor Gessel, vou deixar aí na descrição do vídeo. Se inscreve lá no canal dele também, segue ele no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E Deus abençoe. E lembre-se que
Cristo tem que estar na sua mente, né? Por isso o nome desse canal, Mentalidade Cristocêntrica, ele tem que ser o centro de tudo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?